Afinal de contas, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Babilônia do Apocalipse? O anticristo está em Roma? Hoje vamos refletir um pouco sobre essas questões. O livro de Apocalipse é um livro que possui muitas alegorias. Ela fala de bestas, ela fala de anticristo, besta que emerge besta que emerge do mar, que emerge da terra, de 144 mil, de anciões, várias figuras, Babilônia. Fala de muitas, durante a história da igreja, há vários tipos de interpretações para o Apocalipse, desde literais até estas alegóricas. Vou tentar refletir sobre pontos coerentes com as escrituras. Vamos refletir alguns pontos que os reformadores pensavam. Falando dos reformadores, vamos para alguns pontos aqui. Por exemplo, Martinho Lutero, ele afirmava que Roma era um anticristo institucionalizado, bem como Calvino também, vislumbrando a corrupção lá existente e as relíquias e etc. Nas confissões de Westminster, por exemplo, o Papa é o anticristo. Então a gente já tem três bases fortes que, na minha opinião, sempre Calvino, Lutero e o Knox também são bases fortes de interpretação da Bíblia, né? São teólogos de peso para você fazer uma boa interpretação, e também a Confissão de Westminster, que é uma confissão muito excelente, né? Uma sistematização excelente. Tinha uns teólogos, existia na Assembleia de Westminster teólogos de alto nível. Então você ter como esses três como base e ver que eles falam de Roma, a Igreja Católica dessa forma, como o anticristo, você já começa, a reflexão já começou aqui ruim, já começou ruim aí para os papistas, né? Já começou ruim. Vamos agora pensar um pouco em alguns erros presentes na doutrina papista. Nessa doutrina, porque assim, em 1 João fala que o que é o anticristo? É o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então, o termo anticristo é um termo justamente óbvio. O que é Cristo? É isso. É o Deus que se fez carne. Anti seria algo contrário a isso. Então, você dizer que ele não veio em carne. Então, o anticristo, de fato, ele é literalmente contra Cristo. Ele é literalmente contra Cristo. E a Igreja Católica, apostólica romana, ela comete erros graves de teologia, erros absurdos, ela comete. Inclusive quando tira Cristo, ela tira Cristo da posição que é devida ao Senhor Jesus Cristo, como a mediação entre Deus e os homens, que é colocada a Maria, ou mediações que existem até mesmo santos, eles colocam com uma forte mediação. E esse canal de comunicação entre Deus e os homens. Outra coisa é subverter a tradição em detrimento à sola escritura. Inclusive, ao afirmar que a escritura, que a igreja que dá a escritura é o que eles falam, deixando o poder autoritativo e inerrância da palavra de Deus em segundo plano. A igreja importa mais, né? Então o Papa que dita as regras e que vivem se contradizendo ao longo da história, esses papas, não é verdade? Então eu quero que você comente aqui quais são os principais erros que você encontra na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina dos papistas. E comente aqui embaixo, você concorda com a confissão de fé de Westminster e com os reformadores que o Papa é o anticristo? Deixe seu comentário, eu queria saber. E
Se inscreva no canal, curte, comente, principalmente compartilhe. E o convite final, assista esse vídeo aqui que está aparecendo.